Senhoras e senhores, nós convidamos o diretor da Bridge Investimentos, João Bosco Silva, para proferir a palestra Sistemas de Gestão para Alta Performance. O senhor João Bosco é graduado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Minas de Ouro Preto, liderou o programa de crescimento da Votorantim Metais, que passou de um negócio com 6 unidades produtivas no Brasil e faturamento de 1,1 bilhão de reais para uma empresa global com 17 unidades produtivas em 4 países e faturamento de 8,5 bilhões de reais, incluindo 11 aquisições no valor de 1,6 bilhões de dólares. Sistemas de gestão para alta performance, com vocês, João Bosco Silva. Nos últimos 10 anos, como foi comentado, eu fui presidente da Votorantim Metais, que é uma empresa que tem um portfólio de produtos que estão muito ligados aos preços do mercado internacional. Então, é um negócio em que nós não temos influência sobre o preço. Os preços são definidos na Bolsa de Londres, com base em oferta e demanda. Então, isso nos levou a desenvolver sistemas de gestão que nos permitissem ter um controle muito efetivo e eficaz de custos e de resultados. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Então, primeiro, por que um sistema de gestão? Um sistema de gestão não é um programa de software. É um sistema que nos permite atingir os resultados e alcançar a estratégia traçada para os negócios. E, nos últimos meses, depois que eu me desliguei da Votorantim, nós colocamos isso de uma forma mais didática e chamamos esse sistema de MAIS, que eu vou mostrar aqui o que significa essas letras. Então, primeiro, por que um sistema de gestão? E nessa figura, a gente pode ver que o que acontece normalmente numa organização em que, às vezes, a falta de planejamento leva a não atingir objetivos, mudança de prioridades constantes, projetos que começam e não acabam, metas que não têm dono, falta de plano de ação, às vezes tem uma meta, mas não tem um plano, essa meta é um sonho, não é factível, não tem diálogos estruturados para avaliar desempenho, tem indicadores que não têm meta, e sempre isso aqui chega no final do ano que você vai avaliar com seus subordinados os resultados, não tem indicador e fica um achômetro, e isso sempre leva a resultados abaixo da expectativa. Então, uma empresa, qualquer que seja ela, pequena ou grande, que não tem um sistema de gestão estruturado, acaba não gerando os resultados que espera. Normalmente, numa organização, você tem os processos básicos, que é comprar, atender a demanda e receber o dinheiro. Então, você recebe a sua matéria-prima ou o seu produto, produz com essa matéria-prima, vende, atende o cliente paga, tem um fluxo de dinheiro aqui para pagar o fornecedor e o fluxo de informação. Então, esse é um sistema normal de qualquer empresa, seja ela grande, pequena ou média. Você sempre tem o sistema para poder comprar, produzir, vender e receber. O sistema de gestão integrado procura integrar a empresa como um todo, desde o nível mais alto da diretoria até o nível dos funcionários que estão na operação. E essa forma de planejar, ela pode variar
de empresa a empresa. Então, você pode ter empresa com grau de formalidade baixo e empresas com grau de centralização baixo e ainda até um grau de centralização muito alto. Empresas maiores, sofisticadas, normalmente tem um sistema clássico, que é com a centralização alta e uma formalização alta, em que você tem um ciclo anual de planejamento estratégico, um processo que vem da diretoria, do topo, para a organização, tem a gestão de orçamento, tem a gestão de desempenho baseado nas metas, e isso varia até uma empresa em que você não tem nada disso e tem, às vezes, um sonho. Não é? Uma empresa pequena, em que o dono fala, nós vamos crescer 3 vezes nos próximos 5 anos. Aí todo mundo fala, tá bom, vamos lá, mas como? Né? Então, isso varia, então, de empresas muito estruturadas até uma empresa que não tem estruturação nenhuma, ou empresas como, isso é muito comum no meio bancário, de bancos, que é quase que em tempo real. Então, o sistema de planejamento de banco, como é muito dinâmico e muito volátil, é quase feito em tempo real. Mas tem uma coisa que é comum a todas as empresas que têm bons resultados, que independe de onde você está, se você tem um sistema bem formalizado ou não, o que é comum nas empresas que têm uma boa performance, que atinge os resultados, que atinge as suas estratégias, são essas características. Tem objetivos claros e metas ambiciosas, mas realistas. Então, ter meta ambiciosa, que são sonhos, também não adianta nada. Então, você tem que ter metas ambiciosas e realistas. Alinhamento entre estratégia, objetivos e atividades em todos os níveis. Muitas vezes você tem nas organizações, a organização tem uma determinada estratégia, mas os objetivos anuais ou os objetivos plurianuais não estão alinhados com essa estratégia. A organização mobilizada num objetivo só, é muito comum ter conflito entre objetivos de uma área com objetivos de outra. Por exemplo, uma empresa que está mobilizada em melhorar a sua performance de venda, ganhar mercado, e, por outro lado, um outro setor lá está reduzindo o custo, então não tem como aumentar a força de venda se você tem objetivos conflitantes. Uma gestão ativa de novas ideias para melhorar a performance, planejamento e implantação de ações com qualidade, responsabilidade individual para os resultados, cultura colaborativa e diálogos de desempenho, os fóruns para discutir os resultados, transparência sobre o desempenho e gestão de consequências, a meritocracia. Quem não está indo bem, o setor que não está indo bem, o gestor que não está indo bem, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Que decisões vamos tomar? Então, essas são características de empresas de alta performance. Aqui, rapidamente, um ciclo de um planejamento clássico, em que você tem, anualmente, você faz a reflexão estratégica, você faz um ciclo de planejamento de 5 anos, você faz depois um ciclo de orçamento de 1 ano e os resultados dos desempenhos individuais. Trimestralmente, faz uma reunião de desempenho, faz esse acompanhamento, mensalmente, no nível das diretorias, a avaliação dos resultados, semanalmente, a nível das operações, essas avaliações de como está indo os resultados, e no nível do chão de fábrica, reuniões diárias de performance, de avaliação dos resultados. A maior parte dessas empresas com um sistema estruturado, então faz uma diretriz estratégica, um planejamento estratégico normalmente de 5 anos, com um acompanhamento trimestral, e depois entra num ciclo de um orçamento, e um ciclo ligado ao orçamento tem as metas individuais de desempenho. E esse planejamento estratégico, na grande maioria das vezes, parte
do conselho, da direção da companhia, da empresa, onde coloca as aspirações, isso desce até embaixo, para as unidades, para as operações, que prepara os planos, volta normalmente para a diretoria, que discute e critica, faz as modificações e aí faz a aprovação. É o sistema em W clássico de planejamento estratégico. O sistema que eu queria compartilhar com vocês é o sistema que nós desenvolvemos, que chamamos MAIS, que é um conjunto de 4 quadrantes aí, que são, mais vem de metas, ações, a investigação e a síntese, em que nós temos... em que nós temos as rotinas para o negócio e para as pessoas, né? Aliás, é o contrário, para o negócio e para as pessoas. Essas rotinas de gestão. Então, começando com um ponto importante, que é a definição das metas e dos objetivos, o planejamento das ações, o monitoramento para discutir o desempenho e a gestão de consequências, que fazem os 4 pontos do sistema. Falando do primeiro item, metas. Normalmente, numa organização, você define as suas aspirações, a sua estratégia, que normalmente tem um capítulo de aspiração financeira, proposta de valor para o cliente e competências chaves ou vantagens competitivas. O que não acontece na maior parte das organizações é como quem está na operação, na fábrica, vai vincular a contribuição dele a este resultado, a essas metas estratégicas. Então, o que o sistema que desenvolvemos e implantamos durante muito tempo, nós partimos das metas financeiras, desdobramos a cadeia de valor até os indicadores que vão ao nível do chão de fábrica. Partimos da proposta de valor para o cliente, eu vou dar alguns exemplos, e desdobramos até em todos os setores, até chegar ao nível mais baixo da organização. E a mesma coisa com as competências chaves ou vantagens competitivas. Aqui, ao fazer esse exercício, a gente identifica claramente quais são os valores críticos de sucesso. Qualquer organização, independente do tamanho, ela tem 4 ou 5 fatores que são críticos para o sucesso dela. Não são 50, não são 20, 4 ou 5. E eu tive uma experiência que eu trabalhava, teve um período da minha vida que eu trabalhei numa empresa multinacional, junto com o presidente, e ele ia visitar as operações, ele chegava lá, só perguntava isso: quais são os fatores críticos de sucesso da sua operação? Só isso, ponto. Então, vamos discutir isso. 3, 4 coisas que são críticas. Vamos fazer um exemplo. Esse é um exemplo, então, em que a gente tem as aspirações financeiras, o que pode ser uma proposta de valor para o cliente, o que são competências chaves. Uma aspiração financeira, por exemplo, o fluxo de caixa, a geração do fluxo de caixa operacional medido por esse indicador aqui. Digamos que a meta fosse 200 milhões. Como é que a gente chega neste número? Então, nós vamos desdobrar isso nos indicadores chaves, que pode ser volume, preço, custo unitário, custo da área corporativa, investimento, endividamento, custo da dívida, etc. Com isso, a gente define cada métrica, qual a meta que a gente vai buscar para atingir esse número e o responsável. Então, a aspiração estratégica quantificada num valor econômico que a gente desdobra, então, em indicadores e responsáveis. A mesma coisa na área de valor para o cliente, onde temos os indicadores, os responsáveis. Nas competências chaves, a excelência operacional. O que é que nós estamos chamando de excelência operacional? Com indicadores e com
os responsáveis. Então, meta sem objetivo e sem indicador não funciona nunca. Vira apenas um sonho. Aqui um outro exemplo, voltado mais para a área comercial. Então, você tem um objetivo estratégico de crescer em determinados segmentos alvos, aí você define aonde o market share, quais clientes, que volume, define aonde estão as alavancas de criação de valor, meta por cliente, por segmento, que proposta de valor nós vamos criar, pode ser a qualidade, pode ser a posição de preços versus a concorrência, pode ser a sua eficiência na entrega, e aí definimos os indicadores. Aqui esse último indicador que é usado, que é a entrega no tempo combinado com o cliente. Então, esses são outros exemplos de metas e indicadores. Uma coisa que é fundamental é que as metas e os objetivos têm que atender 4 condições básicas. Primeira condição tem que ser simples, porque como é que você vai fixar uma meta que o seu funcionário não entende? Então, tem que ser simples e o cara tem que entender, né? Vocês imaginam um técnico de futebol que precisa se comunicar e ele não consegue dizer para os jogadores exatamente o que é que ele quer, né? Ninguém vai chegar lá. Então, a meta tem que ser simples e clara, focado no que importa, que são aqueles indicadores chaves de sucesso. Métricas focadas em resultado e não em esforço. Eu não posso ter uma meta dizendo assim, eu vou fazer tantas reuniões por semana, mas e daí? Reuniões para atingir o quê? Que resultado? Não é esforço, é resultado. As metas têm que ser alinhadas às estratégicas e definições claras. O segundo ponto é que, junto com a meta, tem que dar a responsabilidade e o poder. Então, quem é o dono da meta, quem é o responsável, pode ter meta compartilhada, mas tem que estar claro quem faz o quê, e os responsáveis têm que ter os recursos para atingir. Não adianta dar um objetivo e uma meta e não dar os recursos para aquele grupo ou aquele gestor. E as metas têm que ser desdobradas na organização. Outro ponto importante é consistência. Essas coisas parecem simples, fala, poxa, mas isso é tão óbvio, mas é muito comum nas organizações você ter metas que não são consistentes. Você tem meta para um setor que busca um resultado e meta para outro setor que é completamente oposta, né? Então, você coloca lá para recursos humanos que tem que reduzir o custo da folha em tantos %. E aí você coloca lá numa outra área, um outro objetivo em que você precisa de mais efetivo, precisa de ter pessoas mais bem preparadas e tal para atingir o objetivo. Então, ficam as metas completamente inconsistentes. Então, a relevância das metas para a estratégia tem que estar na criação de valor, consistência entre os objetivos e consistência entre definição e mediação das metas. E o último ponto é a ambição certa. Não adianta ter meta que não seja factível. Isto, primeiro, é extremamente desmotivador, você ter metas muito ambiciosas que você nunca vai atingir. A meta tem que ser atingível. Ela tem que ser ambiciosa, mas tem que ser atingível. Ela tem que ser realista. E uma forma interessante de usar é o que a gente chama de benchmarks, que é comparar com os melhores do mercado, né? Então, se eu quero ter um sistema de entrega muito eficiente, eu vou comparar quem são os melhores do setor, quem faz isso bem. A indústria automotiva, por exemplo, eles fazem isso muito bem com entrega just in time. Então, eu vou aprender com os outros que sabem fazer melhor. Eu tive uma experiência numa empresa multinacional que operava no mundo todo,
e nós começamos a fazer esses benchmarks internos. Então, essa empresa sede era no Canadá, onde o custo da energia era muito barato, muito baixo. Porém, no Japão, o custo da energia era muito alto. Então, os japoneses desenvolveram técnicas, formas de operar para economizar energia, que para os canadenses não era tão relevante. Mas se você transportasse essa informação para lá, o resultado era muito, muito importante. E foi o que fizemos na época. Então, as metas têm que ser de longo prazo e sempre consistentes. Então, o segundo ponto são as ações. Meta sem ação é sonho, nunca vai se realizar. E aqui tem um exemplo, buscando lá, da mesma forma, você parte dos indicadores de desempenho, como você vai medir, qual é a meta, quem é o responsável, e aqui um exemplo de uma empresa metalúrgica. O rendimento, que é transformar aquela matéria-prima no produto, atingir 95%. Hoje está 92%. O Lucas é o responsável. Então, como é que você sai de 92 para 95? Tem que ter um plano de ação. Então, aqui no plano de ação, está dito, vai ter uma otimização do corte da ferramenta, que vai ganhar 2%, vai ter uma instalação de sensores na máquina, vai ganhar 1%, vai trocar os cilindros com mais rapidez, que vai trocar 1%, e vai aperfeiçoar a pintura 0,5%. Se somar tudo isso aqui, dá 4,5%, que é melhorar 3%. Então, é sempre bom ter um plano de ação com mais ações do que aquilo que você pretende atingir, porque alguma coisa não vai dar certo, né? Então, esse é um exemplo. E aqui embaixo está medido o impacto em valores. A linguagem das empresas, seja ela pequena, grande ou média, é a linguagem financeira. Então, se você for um excelente técnico, você fizer o melhor que você puder, mas se você não conseguir transformar isso na linguagem da organização, ninguém vai te entender nunca. Então, se você quer chamar a atenção do seu diretor, você diz, eu estou com um projeto aqui que vai me gerar tanto por ano. Aí ele vai entender rapidamente. E por isso que essas metas, esses planos, depois têm que ser construídos. Então, aqui é uma geração de caixa atual e aquela meta financeira para chegar lá nos 200 milhões. Como é que vai ser feito? Aumento de volume é um pedaço, melhoria de preço, melhoria de rendimento, todos os itens que vão chegar lá na meta final. Então, com isso, nós alinhamos a organização toda no mesmo objetivo. E também, para cada conjunto de metas que nós temos um determinado gap, né, para cumprir, lá no caso era o rendimento, que era 3%, então tem ações que nós já identificamos, tem ações que estão em implantação e tem ações já implantadas. Então, dessa forma, você vê claramente o que falta fazer. Então, muitas vezes você está implantando alguma coisa, já tem ações em implantação, mas ainda falta uma série de coisas aqui para fazer. E aí é hora de colocar a equipe em conjunto, o que é que nós vamos fazer, quais as alternativas que temos para que a gente possa atingir, fazer planos de ação para atingir o nosso objetivo. Numa organização, olhando tempo e impacto, a gente precisa ter sempre, nas organizações de alta performance, ações em implantação, ações em planejamento e novas ideias para o futuro. Por que a gente precisa ter isso? Nós não podemos estar pensando só no hoje, aqui e agora. A gente tem que estar sempre pensando um pouco mais para frente, porque é isso que garante a competitividade no médio e longo prazo da organização. Uma empresa que só tem ações em implantação, que não tem novas ideias, falta inovação,
ela daqui a uns 2 anos, 3 anos, ela esgotou o modelo que tem. Uma empresa que tem ações de implantação, tem novas ideias, mas não tem nada planejado, ela vai ter um buraco aqui de queda de performance. E uma empresa que só tem futuro, novas ideias e em planejamento e nada agora, possivelmente vai quebrar, né? Então, a organização precisa ter sempre esse modelo de geração de ideias, de projetos em planejamento e novas ideias. E uma forma de fazer essa geração de novas ideias é aquele processo que eu comentei atrás, chama benchmark. É olhar, por exemplo, os seus competidores, que talvez não estejam hoje aqui no Brasil, ou fora do Brasil, ou mesmo aqui, e falar o que eles estão fazendo que eu posso fazer, que eu não faço ainda, e coloca na sua lista de ações para o futuro. Então, o próximo quadrante é a investigação, em que é importante termos o acompanhamento do que é feito, onde tem os indicadores, as métricas, a meta, o responsável e o que está sendo cumprido e o que está com farol vermelho aqui, né? É uma forma de indicar o que está indo bem com sinal verde, o amarelo, que é um sinal de atenção, e o vermelho, que está abaixo. Então, no caso aí do rendimento, que é o exemplo anterior, a parte da instalação de sensores ficou atrasada, ou a parte da pintura que não está atingindo o resultado. Então, é importante para o gestor, importante para quem é o dono da meta, ter uma visão clara do que está indo bem, o que não está indo tão bem e aonde que precisa de ação para corrigir. E, através desse monitoramento, a gente constrói os diálogos para poder avaliar a performance. Aqui são os mecanismos de acompanhamento e aqui a revisão da performance, que vai desde a diretoria até a equipe no chão da fábrica. Então, no chão da fábrica, reunião no início e no fim do turno, registro do desempenho, o nível da gerência olha o desempenho, faz uma performance check para ver no dia a dia o que está acontecendo. O gerente da unidade vai olhar a revisão de performance e ver o que está indo bem, o que está fora, onde que precisa de correção. Ao nível da diretoria, vai fazer a monitoração do desempenho e a revisão das operações na fábrica. Isso parece que é simples, mas não é trivial. Na Votorantim Metais, nós tínhamos 24 unidades, 24 fábricas. E a gente fazia toda segunda-feira um ritual que era, de manhã cedo, cada diretor tinha que ligar para todas as suas unidades e olhar isso daqui, o que estava acontecendo. E segunda-feira, depois do almoço, às 13 horas, começava a reunião e a primeira coisa era olhar os indicadores, exatamente olhar um painel como esse. Como estão as metas do mês, o que não está, o que está fora, o que nós vamos fazer para corrigir. E não é justificar, porque justificar certamente tem justificativa. É o que eu vou fazer para recuperar o que não foi cumprido. Então, esses diálogos, essa estrutura, a forma de discussão, sempre de uma forma positiva, é extremamente, funciona muito bem e é muito eficaz. Então, a forma como a gente estrutura esses diálogos, o calendário, como que a gente organiza essas reuniões, é um vício que as organizações têm, e aí pode ser organização de que tamanho for, é sempre ter, nas reuniões, às vezes, da direção, da diretoria, da fábrica,
você tem uma quantidade imensa de assuntos de rotina que tomam toda a reunião. E aí, no fim do dia, você termina a reunião e fala, no fim, essa reunião foi efetiva. Eu estou contribuindo para atingir os meus resultados, eu estou contribuindo para atingir a minha estratégia, e na maior parte das vezes a gente chega à conclusão que não. Porque você ficou ali 2, 3, 4 horas discutindo assuntos de rotina, que na grande maioria das vezes nem deviam estar lá naquela reunião. Então é importante separar dentro da reunião o que são os objetivos ligados ao resultado do mês e que são uma pauta de assuntos ligada à sua estratégia de médio e longo prazo. Então, na organização que eu dirigia, a gente separava reuniões do mês, que era para discutir a parte da estratégia, que são assuntos que você vai discutir hoje, mas que vai impactar daqui a 1 ano, 2 anos, das ações e das reuniões ligadas à rotina da performance do ano. A síntese que é exatamente você fazer a gestão das consequências. Você vai vincular os resultados, muitas empresas fazem isso, atingir as metas ligado com uma remuneração variável, e por isso é que precisa ser mensurável, porque na hora que você vai mexer no bolso do funcionário, se a meta não está bem definida, acaba sendo um diálogo muito desgastante. Com base nos resultados atingidos, a gente faz avaliação dos gestores que têm mais potencial, quem é que sempre atinge as suas metas ou supera, quem é que sempre fica abaixo das metas, quem é que tem um potencial para ir além daquilo que é o cargo que ele tem hoje. Eu acho que uma forma da gente sempre olhar que as pessoas imaginam que as empresas têm plano de carreira. Nenhuma empresa tem plano de carreira. As empresas têm plano de sucessão. A carreira é sua, né? Quem faz a carreira é você, e você que tem que ter plano para a sua carreira. A empresa tem plano de sucessão. E os planos de sucessão na empresa, por mais complicados que possam ser, eles funcionam da seguinte maneira. Vocês já viram nas Olimpíadas aqueles corredores que fazem salto com vara, né? Então, funciona assim. Você tem normalmente os gestores no centro do campo, e aí você coloca lá os gerentes para começar a correr. E aí você fala, puxa vida, esse jovem entrou aqui na organização, vamos colocar essa altura aqui para ele começar a saltar, que é exatamente isso aqui. Se ele está saltando muito bem, o que você faz? Você aumenta a régua. Significa que você vai dar a esse jovem um desafio maior. E é assim que funciona os planos de sucessão nas organizações. Você vai sempre aumentando a régua até aquela pessoa chegar no limite dele. E a gente mede através disso aqui. Quem é que está superando os objetivos? Quem é que está indo além daquilo que a organização espera? E o que acontece nas organizações algumas vezes? As pessoas jogam na retranca. O cara fala, eu posso atingir 10, então vou prometer para o meu chefe 5. Né? Só que, quando ele faz isso, ele vai estar sempre aqui na performance cá embaixo. Então, carreira é igual corrida em obstáculo. Se você não consegue saltar além daquilo que é o mínimo, você nunca vai chegar onde você quer chegar. E um sistema de gestão bem estruturado, ele permite isso. O sistema também vai corrigir as ações que não funcionam, vai fazer análise crítica das causas raízes. Por exemplo, se tem uma fábrica que nunca atinge os objetivos, vamos fazer análise das causas por quê. Tem um problema de manutenção, tem um problema dos objetivos ter sido muito desafiantes, ou é um problema de gestão. Então, vamos olhar o mérito, se a implantação foi correta, se a liderança é a liderança correta,
e vamos corrigir o sistema e tomar as decisões que são necessárias. E é um sistema que ele é corretivo, né? A gente está sempre corrigindo e preparando a organização para executar, olhando sempre o custo-benefício e aonde que precisa de mais rigor e onde precisa menos. Se nós sempre erramos nos mesmos itens, então vamos voltar e verificar como que o que precisa ser corrigido. E uma coisa que nós sempre usamos muito foi comparação entre fábricas. Aqui um exemplo de várias unidades, quem é que está com alto desempenho, quem é que está com baixo desempenho, e certamente quem está por aqui, no ano seguinte, tem que, como objetivo, chegar num desempenho melhor, medido através dos indicadores. Isso funciona muito bem também. Nós, no processo na experiência da Votorantim Metais, um sistema de gestão bem estruturado, ele nos permitiu também ser muito eficaz nas aquisições que nós fizemos. Primeiro que, ao termos um sistema bem estruturado, sabendo dos indicadores que a gente pode atingir, quando você vai avaliar uma empresa para ser adquirida, você sabe que se você levar a performance daquele nível para aquele nível, cria tanto de valor. Segundo, é que as equipes das empresas que são adquiridas são sempre ávidas por aprender. Então, se você, como uma empresa que adquiriu a outra, chega com um sistema de gestão bem estruturado, é muito mais fácil de implantar, porque aquele pessoal está muito ávido por receber informação. E é interessante que, muitas vezes, as empresas adquiridas nossas, que a gente fez, implantavam o sistema muito mais rápido e tinha resultado melhor do que as que estavam no sistema há mais tempo. É exatamente por essa vontade de aprender e absorver o novo. Como é que nós fazemos para implantar o sistema de gestão? O primeiro passo é sempre fazer um diagnóstico, em que a gente mede, através de entrevistas, né, como estão os diálogos, como é que é o monitoramento, se as metas estão bem definidas, etc., para que a gente possa desenvolver um sistema voltado para as necessidades da organização. Então, aquilo que a organização está muito bem, não precisa ser corrigido. Então, vamos atacar os pontos onde precisa ser corrigido. E aí, a partir daí, então, a partir desse diagnóstico, a gente vai trabalhar no plano de metas, nas ações, na investigação ou na síntese, aprimorando os processos onde precisa ser aprimorado. A ideia aqui é ter um sistema que seja customizado para a cultura e necessidade de cada organização. Então, à medida que você faz a leitura, onde estão os pontos fortes, onde estão os pontos que podem ser aprimorados, você faz um diagnóstico daquilo que deve ser implantado. Esse sistema que nós desenvolvemos e colocamos aí dessa forma, ele é um sistema que funciona, porque muitas vezes tem aí uma série de empresas e consultorias no mercado que às vezes o sistema é teórico, que teoricamente funciona, mas na prática não é bem assim. Então, esse é um sistema que funciona. Nos últimos 10 anos que eu trabalhei com isso, nós aprimoramos isso continuamente. É uma abordagem prática, modular, ela pode ser feita por etapas. Ela combina e vincula a perspectiva estratégica e operacional, combina as melhores práticas e é adaptável para a cultura e necessidade de cada empresa. Então, esse é o nosso sistema de gestão mais, e essa aí é a empresa que temos, que chama Bridge, que em inglês é ponte, e o que a gente faz é exatamente fazer essa ponte entre gente e empresas. Então, muito obrigado.
esse era o recado que eu tinha aí para passar para vocês. Tem perguntas ou não? Muitíssimo obrigado, senhor João Bosco Silva, pela palestra, a participação. Pois não, Silvana? Queria agradecer, em nome da União Brasileira para a Qualidade, o senhor João Bosco Silva, que ele conseguiu aplicar com pensamento enxuto, com pensamento simples, né, as teorias e um modelo de gestão. Foi realmente uma exposição didática, né, simples, prática e muito objetiva, e prendeu a atenção de todos nós. Muito obrigada, senhor João Bosco. Silvana, para a entrega também de uma lembrança do senhor João Bosco Silva, em nome da UBQ, União Brasileira para a Qualidade. Temos uma foto ali, por favor? Ok. Obrigado, João. João Bosco Silva, Silvana Rizioli, muitíssimo obrigado. Vamos disponibilizar esse microfone para as nossas recepcionistas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Senhor João Bosco. Quando não tem pergunta, ou foi muito claro, ou não foi claro o suficiente, que não gerou dúvida. Por favor, quem quiser fazer alguma pergunta ou colocação, levante a mão, por favor. Boa tarde, Nigel Croft. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senhor, uma a uma, no intervalo para café, só para estimular um pouco a conversa, que é o seguinte: eu acho que uma coisa muito importante que o senhor colocou dentro dessa questão de metas é a contextualização, né, da situação específica onde a empresa se encontra. No momento, em tempo, na localização geográfica, e o contexto onde ela opera. O senhor citou o caso de multinacional baseado em Canadá, que tinha filial no Japão, onde no Japão energia era muito importante. Então, decidiu-se a estabelecer metas específicas para a redução da energia no Japão. A minha pergunta seria a seguinte: claro que isso poderia ter aplicação em Canadá, onde a energia talvez não seja tão crítica, mas poderia trazer benefícios. Por outro lado, eu pergunto, isso não poderia eventualmente interferir com metas do Canadá que não eram tão sensíveis à questão da energia, onde aquela meta para a energia não seria relevante ou tão relevante para o Canadá, porque ao buscar aquela meta poderia acabar atrapalhando outras metas. Então, toda essa questão de consistência das metas, a viabilidade das metas, tudo acaba sendo contextual, que eu acho que é muito importante. Não, sem dúvida. Tudo depende do contexto onde a empresa está e onde ela compete. Nesse caso específico, que é da indústria do alumínio, a energia é um insumo mais relevante, né? Então, em alguns países a energia representa 40% do custo do metal, em outros países pode representar 25%, mas é igualmente relevante. Então, aquilo que os japoneses desenvolveram como técnica, como tecnologia para economizar energia, mesmo levado numa situação para o Canadá em que a energia era mais barata, representava um valor muito grande. Agora, é claro que as pessoas que estavam no Canadá não tinham energia como a primeira preocupação, porque a energia lá era barata, né? E nós temos uma história aqui no Brasil, que principalmente os jovens às vezes não viveram, que foi o período anterior ao Collor, né? Nós vivemos num país com uma inflação altíssima e entre os inúmeros malefícios da inflação estava a ineficiência das empresas. Porque o que acontecia?
se você tem uma inflação muito alta, o consumidor não tem ideia do valor. Você vai comprar um produto no supermercado que vale 10, na inflação alta, você chegava lá, amanhã era 15. Aí você fala, deve ser isso mesmo. Então, as empresas não precisavam ser eficientes porque a inflação era muito alta. Outra coisa que acontecia no Brasil, eu estou falando do contexto, aproveitando sua pergunta, é que nós tínhamos uma tarifa de proteção muito alta. A indústria no Brasil tinha 40% de proteção tarifária. O que significava que nós podíamos ser extremamente ineficientes, que o produto importado nunca ia chegar. Então, qual é a situação de hoje? É completamente diferente, né? Então, esse novo contexto faz com que a gente busque sempre melhorar a eficiência e a produtividade, porque o nosso consumidor não vai pagar mais, né? Então, muito obrigado pela sua pergunta, mas é extremamente relevante, sim, usar a experiência de um local e passar para outro país e outra região. Pois não? Que ultimamente eu tenho refletido muito sobre ela, porque, na realidade, nós, como país, estamos competindo com outros países, tipo China, né, que tem uma estratégia, assim, em termos de país, tem um governo mais centralizado, talvez mais autoritário, mas certamente tem uma estratégia comercial, uma estratégia agressiva, uma estratégia competente. E aqui no Brasil a gente ainda não dispõe até pelo sistema democrático, na época, talvez, da ditadura, havia uma estratégia, mas uma estratégia muito fechada, como você falou aí, que às vezes acabava prejudicando o próprio país, né, em termos de pouco diálogo com o resto do mundo. Mas como você vê a possibilidade de um país mais democrático ter uma estratégia mais compartilhada, por exemplo, que os macrosistemas da economia fluam melhor. Quero dizer com isso, assim como dentro de uma empresa, antigamente os departamentos competiam, às vezes, entre si, eles não funcionavam bem. Depois que, com a evolução, começou a se perceber que os processos eram importantes e que era importante a produtividade dos processos e a colaboração maior entre os vários departamentos. Agora, em termos de governo, em termos de país, em termos da própria universidade, o conhecimento hoje é muito fragmentado. Quer dizer, as universidades formam pessoas muito especializadas, extremamente especializadas. Então, o conhecimento e a visão sistêmica, a visão sistêmica é muito localizada, e o conhecimento também é muito especializado. Então, como desenvolver com uma certa rapidez, com uma certa velocidade, como fez esse movimento da qualidade total, essa visão sistêmica mais ampla em termos de país, pegando as grandes linhas de produção, como a indústria automobilística, indústria siderúrgica, a pecuária, etc., e a área agrícola, para que elas, como um sistema global, elas sejam mais eficientes e possam competir a nível mundial com maior competência. Eu acho que o seu ponto é muito relevante. E, pessoalmente, eu acho que o governo tem que ser o indutor dessa discussão. Então, vamos pegar um exemplo. O Brasil, um setor em que o Brasil certamente é competitivo hoje e vai continuar a ser, é no agronegócio, né? Não tem dúvida. Então, nós temos condições, temos tecnologia, nós temos habilidade para ser muito competitivos nesse setor. Isso vai ser hoje, vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 20 anos, sempre, né? Então, esse é um motor de competitividade importante. E aonde que pega hoje? Na logística, não é? Então, eu acho que o governo, sim, tem que ser o indutor disso. Da mesma forma que o governo tem que ser um indutor nas universidades para ter esse debate. Quais são as vantagens competitivas desse país, né? E, às vezes, a gente começa a trabalhar em setores que, claramente, nós não temos condição de ser competitivos. Hoje, no Brasil,
a indústria que depende de energia, que é intensiva em energia, não é mais competitiva no Brasil. Haja visto as fábricas de alumínio que estão sendo desligadas. Aqui em Minas mesmo já desligaram 2. Então, esse é um setor que não somos mais competitivos. Embora você olhe e fale, puxa, o Brasil, com potencial hidráulico que tem, com matéria-prima que tem, deveria ser competitivo nesse setor, mas não é. Mas eu acho que o governo, como nos países mais centralizados, né, mais autoritários, tem que ser um indutor dessas discussões, sem dúvida nenhuma. As empresas, por seu lado, também têm que ter essa reflexão de uma forma mais sistêmica e mais ampla, né? E muitas têm feito isso. Eu acho que um empresário brasileiro tem um papel e uma responsabilidade enorme no desenvolvimento desse país. Seja influenciando a zona onde ele atua, seja influenciando os governantes onde ele está, e tem um papel fundamental no desenvolvimento. E nem todos assumem esse papel. E eu acho que os empresários têm que levar isso através das associações de classe, essas discussões, isso precisa acontecer, sem dúvida. Bom, meu nome é Adilson. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor fala de estabelecimento de metas, e dos estabelecimentos de metas vem o nome de uma pessoa, é atribuído a esta pessoa. Posteriormente, é dado um valor para ele atingir de meta, e essa pessoa monta uma ação e estabelece um valor que vai ser abatido com essa ação. Normalmente isso não é tão, é um pouco subjetivo, a gente não consegue ser tão objetivo nesse valor. Como que eu consigo, ou como que o senhor já viu isso, de objetivar mais este valor? Eu vou abater com a minha ação 10% ou 15%, e nem sempre tem coisas ao entorno disso que não deixam o 15% acontecer, às vezes eu vou chegar a um 7%. Como que faz esse acerto? Esse acerto, eu vivi isso a minha vida toda, né? Então, a meta é uma meta negociada. Então, ela tem, você vê o que você atingiu hoje, digamos, o resultado dos últimos meses, e em cima daquilo você define a meta para o próximo período. Então, com base naquilo que você tem, já atingiu, e você tem formas de estabelecer essa meta. Por exemplo, você pode olhar os últimos, digamos que você olhe 18 meses, e você verifica que naquele período de 18 meses aconteceram anormalidades que fizeram com que aquele indicador caísse. Então você pega um melhor período da sua operação durante 6 meses. E aí você estuda o que funcionou, que deu certo nesses 6 meses. E aí, então, em cima disso, você estabelece a meta para frente. Então, eu vou trazer a minha performance da minha operação para esse nível aqui de 6 meses, que foi muito bem, e define uma meta. E ela tem que ser uma meta negociada e concordada. Porque se não é concordada, ela não tem a ownership, né? Você não é dono dela. Você tem que ter uma meta compartilhada e você tem que acreditar que você vai atingir, porque senão não funciona. Fica uma coisa imposta, né? Mas funciona muito bem se você tem uma metodologia para definir a meta. Pois não. Boa tarde. Sobre meritocracia, eu gostaria de saber a correlação do atingimento das metas com participação nos lucros ou resultados, e como que isso é feito com justiça, né? Porque eu sei que isso é um belo desafio, né? A forma de fazer com justiça é ter metas bem definidas, né? E normalmente nas organizações você tem um conjunto de metas ligadas ao pessoal mais do chão da fábrica, que é a participação no resultado. Aí são metas coletivas, tipo prevenção de acidentes, a produtividade da fábrica,
nível de produção, né? Para o nível gerencial, são metas de outro tipo. Digamos que seja custo. Então, se você tem o nível de custo que você atingiu o ano anterior, o nível de custo que você está prevendo atingir no próximo ano, que está ligado ao seu orçamento, aos seus objetivos, você estabelece a meta em cima disso. E aí atingiu, recebe, não atingiu, não recebe. O exemplo no Brasil, que é muito comentado, de meritocracia, o sistema meritocracia é dar mérito a quem cria valor, né? Então, quem atinge os resultados tem o mérito, quem não atinge não tem o mérito. E o exemplo que é muito discutido, inclusive, na imprensa é o da Ambev. A Ambev tem um sistema de meritocracia extremamente agressivo. Então, o que eles fazem é, você tem, por exemplo, digamos, você tem 100 mil reais para distribuir de lucro, e você tem um grupo de pessoas. Os 25% que ficaram abaixo das metas não recebem nada. Os 25% que superaram as metas recebem o que aqueles dos 25% deixaram de receber, então eles recebem 50%. Então esse é o extremo da meritocracia. Mas a meritocracia é importante, inclusive, para identificar os talentos na organização e aqueles que têm perspectiva de crescer. Boa tarde, meu nome é Éder. Uma dúvida é o seguinte, todo sistema de gestão, ele requer uma mudança. E toda mudança tem uma resistência, em qualquer nível hierárquico na empresa. Analisando do ponto de vista de uma pequena empresa, você já teve alguma experiência, alguma vivência, e como quebrar essa resistência? Um sistema de gestão, ele tem que ser implantado a partir do topo da organização. O presidente ou dono da empresa tem que estar convencido. Se ele não estiver, não funciona. Então, tem que começar em cima, e ele está convencido, e ele usar aquilo no dia a dia para definir as discussões. Se alguém lá do nível mais baixo da organização quiser implantar um sistema de gestão sem o apoio em cima, ele não vai conseguir. Porque o papel da liderança é fundamental. Eu comentei aqui que eu trabalhei numa empresa multinacional no Canadá, e eu viajava o mundo todo com o presidente da companhia. Eu tinha uma função lá que chamava diretor de melhoria de performance. Então eu viajava o mundo todo. E ele chegava nas fábricas e ele perguntava essas coisas que eu mostrei aí. Quais são os fatores críticos do sucesso? Então o cara lá fala, opa, o presidente mundial está me perguntando esse troço aqui, então é importante, eu preciso saber, né? Então, o papel da liderança na implantação de qualquer coisa é fundamental. O subordinado, ele sempre vai dar importância para aquilo que o chefe dele dá importância, né? Então, eu trabalhei 10 anos com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Antônio Hermílio. 10 anos eu trabalhei com ele. O que ele fazia? Todo dia, chegava no escritório, ligava para a fábrica. Quanto foi a produção? Quanto deu? O que aconteceu? Tal. O cara da fábrica sabia que ele ia perguntar. Adivinha se o cara não tinha tudo na ponta da língua? Né? Eu tive uma outra experiência muito interessante, num período que eu fui no Japão, e na época se falava muito do sistema japonês de produção, Toyota, etc. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Japão, porque pela cultura oriental, não tem nada pior do que você passar vergonha na frente do seu chefe. Então, eu visitei uma fábrica, e que o gerente da fábrica tinha uma sala grande, e no fundo da sala dele tinha uma série de flip chart, papel mesmo. No final de cada turno, o chefe do turno ia lá e anotava os 4, 5 indicadores principais do turno dele, de qualidade, de produtividade, como foi. E o cara que era o gerente da fábrica ficava lá, fazendo o trabalho dele. E eu perguntei, poxa, por que esses caras vêm aqui? Ele fala, porque ele vem cá, na minha sala, todo dia,
e vai colocar os resultados do turno dele. E ele sabe que eu estou aqui olhando. Se o resultado foi ruim, e se foi abaixo da meta, o cara tinha que pôr em letra vermelha. Amanhã, ele não vai voltar aqui e colocar a letra vermelha de novo. Ele vai ter vergonha de fazer isso. Então, você vê, é o sistema de gestão com a liderança que faz a coisa funcionar. Né? Boa tarde, Celso. Gostaria até de cumprimentá-lo novamente pela brilhante palestra, de falar de maneira tão simples, assunto tão complexo, né? E pela sua didática também. E uma das coisas, doutor João, que a gente discute muito em reuniões de planejamento é estratégia, né? Quer dizer, qual que é a estratégia da empresa, como é que ela vai funcionar e etc. E lendo um autor, ele dizia o seguinte: olha, se você quer saber se a sua estratégia está clara, passe a perguntar para os seus gerentes, seus diretores, qual que é de fato a estratégia da sua empresa. É verdade. Né? Então, quer dizer, aí o que se tem de experiência para alguns teóricos que muitos não sabem responder de fato. Né? Qual é a estratégia e nem mesmo uma definição clara de estratégia. Então, assim, eu gostaria de saber do senhor, na sua experiência, tanto prática quanto teórica, o que de fato o senhor traz nessa bagagem em termos de definição. O que é uma estratégia para uma organização? Eu concordo inteiramente que eu acho que a estratégia tem que ser clara. Né? Se você olhar um determinado segmento da indústria, você vai ver que a estratégia das empresas é muito parecida. Né? No seu ramo que você está, por exemplo, pode olhar os seus competidores. Mais ou menos a estratégia é parecida. O que diferencia as organizações é a capacidade de implantar a estratégia. Não é desenhar a estratégia. Né? Se fosse desenhar a estratégia que fizesse as organizações competitivas, empresas como a McKinsey seria das maiores do mundo, porque eles fazem isso muito bem. Mas o X da questão é como implantar e como fazer acontecer. E para fazer acontecer, você tem que compartilhar. Né? Então, as pessoas que estão envolvidas na organização têm que saber para onde que essa empresa vai. O que nós estamos pensando para o futuro? Né? O que nós queremos desenvolver? Você imagina uma empresa como o Google, a estratégia dele é conhecida. Né? Tem que ser criatividade, agilidade, né? Praticidade. São coisas que são conhecidas e tem que estar todo mundo engajado. Então, essa história de estratégia trancada na mesa do presidente não funciona nunca. Ela tem que ser definida, compartilhada e todo mundo orientado no mesmo sentido, porque senão não chega lá nunca. Pois não. Doutor João, quando a gente falou aí sobre a visão sistêmica e a fragmentação do conhecimento, se a gente ainda não tem uma realidade de estímulo, de debate estimulado pelo governo dentro das instituições, dentro da academia, você acredita que isso é possível de ser implantado dentro da própria organização? Eu acho que deve ser nas organizações. De que maneira? Eu acho que o papel das empresas é esse. Né? Eu acho que cada empresa no seu setor quer crescer, quer ser competitiva, quer ser mais rentável, e a forma é essa, né? Implantar uma estratégia, alinhar o pessoal, ter um sistema de gestão para atingir as metas. Eu acho que independente do governo, eu acho que o governo é uma coisa mais conceitual para eleger os setores prioritários para o país. Né? Mas eu acho que dentro de cada organização esse debate tem que existir sempre. Essa é a forma de... Ninguém faz nada sozinho. Tem um provérbio japonês que eu gosto muito, que fala assim, ó, nenhum de nós é melhor do que todos nós. Né? Então, por mais brilhante que seja o presidente da organização, quando ele junta a equipe, todos juntos, pensando junto, pensa melhor do que ele sozinho, sem dúvida. Né?
Acho que tem que ser feito. Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. João Bosco, diretor da Bridge Investimentos. E muito obrigado a todos vocês pelas perguntas.